desfrutar da graça e da misericórdia dele. Queridos, hoje eu vou estar falando sobre, as últimas vezes que eu estive ministrando, estive pregando aqui na igreja, trouxe uma mensagem voltada para a redenção no Senhor, nosso resgate em Cristo, a nossa vida com Ele. E hoje eu quero falar, obrigado, meu filho. Hoje eu quero falar sobre, para fechar essa série de mensagens que eu fui trazendo, hoje eu quero falar sobre redenção, sobre o fator redenção que existe para as nossas vidas. Eu queria pedir que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 7, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Todos acharam? Ele nos redimiu, o qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Amém? Toda a sabedoria e prudência, Ele nos redimiu. Ele derramou sua sabedoria sobre nós. Senhor, fala conosco nessa noite. Abre os olhos do nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Tanto os irmãos que estão aqui, quanto aqueles que estão acompanhando em suas casas. Que possamos receber de uma porção especial do Senhor nessa noite. Que o Senhor venha resgatar o nosso coração através da Tua palavra, Jesus. Pai, fala aos nossos corações, que a boa semente, Senhor, não venha a ser roubada, mas sim, essa boa semente venha frutificar dentro dos nossos corações, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Acho que os irmãos estão com fome. No final, vai ter cantina. A irmã Zezé, a mãe da irmã Bruna, não pôde vir, mas todo último domingo do mês ela faz um bolo para vender aqui na igreja. É a nossa cantina, é a oferta da irmã Zezé. Então, você no final vai comer um bolinho de macaxeira daquele top. Amém? Amém. Queridos, muitos não encontram alegria em Cristo, porque pensam que Cristo é aprovação. Não, meus amados, Cristo é redenção. Muitas pessoas estão acreditando que em Cristo, elas vão ser aprovadas. Mas por isso que pessoas não encontram a alegria da salvação. A salvação precisa gerar dentro de nós alegria, contentamento, é essa coisa de ser crente, passar por tribulações, dificuldades e conseguir enxergar o amor e a graça de Deus sobre nossas vidas, mesmo diante de todas essas dificuldades que a gente passa, mesmo diante de coisas que são inimagináveis, que a gente passaria, e a gente consegue encontrar força de Deus para superar, a gente encontra a graça dele para poder compreender o porquê da situação, e também nesta compreensão vem um aprendizado. Se cada pessoa que fosse contar, a gente escreveria um grande livro sobre as bênçãos que nós temos a contar, de um aprendizado que nós temos sobre caminhar com Cristo. Desde o dia que você conheceu a Cristo, algo afetou dentro da sua mente, dentro do seu coração, que mexe com você e você
não consegue retroceder, não consegue voltar àquela velha vida de antes, porque a consciência do pecado agora, né, bate na sua porta e você diz, é algo que você fica contrito, né, quebrantado, mexe com o seu coração. Então, o fator redenção é a chave de entendimento para que todos nós possamos caminhar em alegria, em paz no Senhor e regozijo. Paulo dizia, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nas minhas cadeias. Por quê? Porque ele sabia que ele não estava preso porque ele roubou alguém. Paulo não estava preso porque ele fez mal a alguém. Paulo estava preso por praticar o bem, que é pregar Cristo, esse crucificado, ressurreto, salvador deste mundo. Antes, o apóstolo Paulo, chamado de Saulo, ele era perseguidor daqueles que seguiam a Cristo. Agora, ele é transformado em alguém que está a favor do Evangelho, a favor daqueles que creem, a favor daqueles que estão rendidos por essa graça. Então, a redenção em Cristo, ela é a chave de entendimento para que eu e você possamos vencer muitos dos conflitos que temos na nossa mente. Quando a gente está aqui ministrando, ensinando aos irmãos, por exemplo, sobre santidade ao Senhor. A santidade ao Senhor é uma conduta de quem foi salvo. Começa a brotar o Espírito de Deus dentro de você, ele começa a trazer uma consciência do pecado, da vida que você vivia antes e a proposta de Cristo para você. No primeiro momento parece uma grande loucura, porque muita gente diz, não, esse negócio de ser crente, de ir para a igreja, de ficar ali 2 horas, levantando a mão, ouvindo alguém falar, mas esse é interessante. Não tem como considerar isto aqui uma letra fria. Eu estava meditando nisso esses dias. Isso aqui, lógico, aberto na sua casa, não só vai juntar poeira. Aberto ou fechado, ele é um livro. Agora, lido, ele é a espada de 2 gumes, penetrante. Não tem ninguém que não leia a palavra de Deus que não fique intrigado ou em regozijo. Essa letra não é fria, ela é viva, é eficaz. Quando você lê a palavra de Deus, coisas começam a mexer com você. Eu estou relendo o livro de Atos, e tem algumas coisas que mexem comigo ali. Por exemplo, quando Paulo encontrava alguns discípulos, dizia assim, vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? E aí eles diziam, não, a gente nunca ouviu falar, a gente só ouviu falar do batismo de João. Ele, sim, João trouxe o batismo para arrependimento, mas o Espírito Santo, ele é o selo. E aqueles irmãos já eram salvos, já criam em Cristo como Salvador, mas eles precisavam de um combo do céu, que é o poder de Deus em nós. E ali ele impunha as mãos, orava, e aqueles homens recebiam o Espírito Santo de Deus. E qual era a resposta de receber o Espírito Santo? Línguas como de fogo, profecia, discernimento, visões. E quando você lê o livro de Atos, eu não sei como pessoas ainda encontram brecha para dizer assim, não, os dons se cessaram, Deus não se move mais assim. Irmãos, se cremos que Deus é poderoso para fazer tudo, nós não podemos crer que Deus parou de fazer. Agora, tempos e estações são importantes. Eu acredito que hoje nós somos provocados a nossa fé ser mais alta do que o dia de ontem. E a fé ser mais alta que o dia de ontem não é sobre o tamanho da fé, é sobre o tamanho da nossa entrega. A fé não é sobre como você diz assim, eu tenho muita fé. Você dizer agora que tem muita fé é uma coisa. Agora, no momento da circunstância, no momento da dificuldade, é ali que a sua fé é exercida. Ali é que ela precisa ser maior que o dia de ontem. É a circunstância chegar na sua porta, seu filho está doente. E você dizer, ok, o diagnóstico é esse, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer. Muitos de nós, por não compreender o fator redenção em Cristo, nos comportamos como mundanos,
pessoas vitais, pessoas que são semelhantes a esse mundo, que qualquer coisa pode abalar o nosso coração e fazer nossa fé enfraquecer. Por que eu estou dizendo isso? É que muitas vezes, coisas que se levantam contra nós, diagnósticos que se levantam contra nós, nós temos mais a propensão de aceitá-los, de se render ao status quo da sociedade, de se render àquilo que está claro diante de você. Mas aí é onde entra a fé. Aí é onde entra a nossa fé em Cristo. Aí é onde entra a nossa salvação nele. Ele me resgatou do império das trevas. Então o que Ele tem para mim hoje? É isso que eu estou me rendendo. É isso que eu estou me lançando. Quando eu digo aqui aos irmãos, ei, não se entregue facilmente para qualquer coisa. Você está numa empresa, o pessoal quer que você aceite qualquer coisa. Não, não é assim. Valorize quem você é. Se porte como alguém que é valorizado. Existe uma grande diferença entre quem se porta como valorizado e alguém que é orgulhoso e alguém que é humilde ao fato de ser uma pessoa assim que ela é desprovida de qualquer malícia e até também de entendimento, e ela é prisioneira até da pobreza. Vamos entender isso. Alguém que se valoriza, ele não anda de cabeça baixa. Não anda de cabeça baixa no sentido de, olha, faça tal coisa, tá certo? Não, você, olha, faça tal coisa, não, certo. E eu posso acrescentar, são pessoas que se valorizam, por quê? Porque elas estão procurando entender o que elas têm, o que elas carregam, o entendimento, a inteligência. Por exemplo, eu não posso discutir com um pedreiro, porque ele tem muito mais conhecimento do que eu naquilo que ele está empreendendo. Agora, eu posso ser uma pessoa que conheça um pouco daquilo que ele está falando. Então, é alguém que se valoriza. Aí o cara diz assim, vamos usar 10 sacos de cimento. E você olha assim, calculando isso aqui. Rapaz, tu não acha que é muito, não? Quando eu estou resolvendo aqui com o Wallace, é assim, ele, pastor, pega... Eu tenho ali dentro um bocado de saco de coisa, porque o Wallace diz, pastor, compre 5, 10, que ele é exagerado, vai... Eu já aprendi a lidar, ele diz 5, aí eu boto 2,5. Se faltar, eu vou lá e compro, né? Mas é diferente, mas eu não posso chegar para o cara e dizer, não, tu está errado. Eu não sei, gente. Eu preciso me colocar no meu lugar, mas sempre sabendo se valorizar. Porque todos nós aqui aprendemos, de uma forma ou de outra, seja na universidade federal, particular, ou a universidade da vida. Precisamos valorizar o conhecimento que cada um tem. Eu não sei cortar minhas unhas melhor do que uma manicure. Ela vai entender, vai me dizer, olha, se você fizer assim, sua unha não vai encravar. Mas eu posso dizer assim, não, mas besteira o que ela está dizendo, eu vou fazer do meu jeito. Fazer do meu jeito pode ser confortável para mim, mas pode também não ser bom para mim. Agora, aquele que se porta como orgulhoso é diferente. Ele não baixa nunca a cabeça, ele sempre está com a cabeça alta, mas ele está altivo. Não quer levar desaforo para casa. A pessoa fala, mas quando alguém dá as costas, ele diz, isso sabe de nada. Entende? O orgulhoso é prepotente. Nós somos muito ensinados a ser orgulhosos. Ser pessoas que não baixam a cabeça, mas que estão aqui para peitar, para enfrentar. Só que o evangelho causa algo dentro de nós assim muito estranho. Ele começa a quebrar as nossas entranhas, as nossas fortalezas, e diz assim, você precisa ser humilde, porque Cristo é humilde. E você vê que a humildade de Jesus era diferente quando ele conversava com um leigo, e a humildade dele de conversar com alguém letrado, principalmente os doutores da lei, que é da lei do seu pai, né? Aqueles que não permitiam que os outros conhecessem a redenção em Deus. Então Jesus, a humildade dele, nós sabemos que ele é Deus, sabemos que ele estava a serviço do reino aqui na terra, mas ele sentava com qualquer pessoa. Quando você vai lendo os evangelhos, você vê Jesus chegar diante de pessoas que, como aquela música que nós cantamos, junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, né, ele se encontra com a mulher samaritana no poço, e ele disse, se você soubesse quem te pede água,
Você que pediria água a ele. Mas é interessante que a conversa de Jesus não é uma conversa prepotente. É uma conversa para instigar ela, só que ela fica sem entender nada ainda. Como assim? Você não tem nem como pegar água, tu está me pedindo ajuda aqui, que água você vai me dar? Aí é onde entra o reino de Deus. Ele diz: mulher, vai e chama teu marido, porque você já teve 5, e esse que você está agora, ele não é o teu marido. Aí ela é um profeta, é um homem de Deus. Ela já é impactada, a conversa começa a mudar de figura. Então, aquele que está rendido em Cristo, entende que foi redimido por Cristo, ele se porta de forma diferente, não altivo, mas também não cabeça baixa, cercado por miséria e pobreza, entende? Não, ele é filho do Altíssimo, ele precisa mudar a sua figura, ele precisa mudar a rota da sua história. Então, sem santidade ninguém vê ao Senhor. Agora você pode passar a sua vida inteira em santidade em Deus e pode não crescer em outras áreas da sua vida, porque o crescimento nas áreas da nossa vida é conforme a nossa rendição a Cristo. Imagine a sua vida em Deus como se fosse uma casa e Cristo vai entrando na sua casa. Então às vezes nós deixamos Cristo no quintal. Quem deixa Cristo no quintal é aquele que vai a primeira vez no culto, escuta, acha bom, é bonito, louvor, ele se simpatiza, mas Cristo ainda está no quintal dele. Aí ele vem para outros cultos, aí começa a entrar na sala, aí vai preencher na sala, aí ele vai começando a sentir o cheiro. Mas tem pessoas que estão há 15, 20 anos no Evangelho, e tem quartos que Cristo ainda não entrou. Por quê? Porque nós não nos rendemos totalmente, porque começa a vir um conflito. Qual é o conflito? Sempre existiu esse conflito entre o homem e Deus: fé, total e plena confiança. Você já parou para imaginar quando Deus diz assim, tirou o povo do Egito, resgatou e tal, está eles lá. Quando nós caminhamos numa vida com Deus, preste bem atenção e coloca isso no seu coração. Um relacionamento com Deus é sobre intimidade, é sobre falar, é você chegar e dizer: Deus, eu estou precisando de tal coisa, o Senhor está vendo aqui minha dificuldade, quer que me socorra. Então o povo estava no deserto, caminhando ali, o sol, aí o que é que reclama? Ô Moisés, espera aí, está muito quente aqui, bicho, como é que a gente vai fazer? Moisés vai falar: Senhor, e ele coloca uma nuvem para cobrir o povo. E aí a história a gente sabe, vem uma nuvem durante o dia para cobrir, para que o sol não castigasse. De noite está frio, ele mandou uma coluna de fogo, para que a noite iluminasse a direção deles e também os aquecesse. Então com fome, tudo isso é confiança, gente, é loucura. Então com fome, Deus manda o maná, mas ele diz assim, e isso eu estava até meditando hoje, quando você olha um mendigo que mora na rua, ele sai de manhã até de noite, e ele come ali seu café e vai juntando coisa. Por quê? Porque ele não sabe como vai ser amanhã mais tarde, ele não tem fé, a fé dele já se abalou, a fé dele é nas pessoas. Então ele vai acumulando, vai numa casa, pega um pedaço, outro, junta muito, e amanhã ele sai de novo, para fazer uma nova feira, para ir juntando, acumulando, e até que eles conhecem esquemas que existem por aí em supermercado, porque o cara vai vivendo essa vida, perdeu a fé, a esperança de ter uma vida digna através do suor do seu trabalho, ele agora vai consumindo o suor do outro. Mas a fé, e relembrando isso e pensando no maná, era tipo assim: Deus mandou para vocês uma porção de maná, comam hoje, e é só para hoje, não guardem para amanhã, não guardem para depois de meia-noite, não, basta cada dia o seu mal. Então coma hoje, amanhã o Senhor proverá. E tinha muitos deles que não tinha essa, e tinha que acontecer isso para que fôssemos ensinados. A fé é o relacionamento, a entrega total, a confiança total no Senhor, né? E aí, no outro dia, aqueles que guardaram, pensando: eu vou guardar, rapaz, vai que comida boa dessa,
amanhã não tenha, eu vou ter e meu vizinho não vai ter. O que é que estava no outro dia? Podre, estragado. Ou seja, não tinha vantagem nenhuma. O fator redenção em Cristo é eu compreender que se Deus disse, se entregue totalmente e confie, Ele sabe o que está dizendo. Mas nós ficamos, não vai dar. Isso aqui, eu bato o pé e Jesus não entra nisso aqui, porque não entra na minha cabeça. Sabe? E aí você começa uma briga com Deus interminável. Áreas da sua vida, algumas delas não avançam, porque elas, para avançarem, muitas vezes precisa da redenção daquela porta ali que o Senhor não conseguiu entrar. Eu me lembro na minha juventude, ainda sou jovem, mas ali os 18 anos, eu sempre fui namorador, sabe? Morador. Me lembro uma vez, estava na igreja, no púlpito, assim, todo mundo orando, eu adolescente, aí eu olhei para uma menina da igreja, assim. Aí meu pai me beliscou aqui, assim, a gente conversa em casa. E umas meninas que da minha adolescência, de escola, e eu estava indo para a igreja. Estava esperando o ônibus, e elas passaram, oi, Ednaldo, tudo bem e tal? E eu olhei assim, eu disse, rapaz, eu podia ter ficado com as duas, né? Com as primas, duas primas. E uma voz falou no meu coração, Deus disse, mas você poderia, mas você se guardou, e elas não são o melhor que eu tenho para você. E aquilo assim, revitaliza seu coração, porque Deus está falando com você. Daquele dia, acho que passou um ano depois, foi que eu vim para Natal, conheci Rafaela, e a gente está junto há 17 anos. Porque eu não quis brigar com Deus sobre, essa história de esperar em Deus, eu vou fazer como eu quiser, vou ficar por aí mesmo, porque esse negócio de esperar em Deus não dá certo não, demora, não vem, não sei o que, não. Agora, eu esperei em Deus, graças a Deus foi rápido, mas eu poderia implicar também. Rafaela não era a pessoa que eu sonhava para mim, e nem eu era a pessoa que ela sonhava para ela. Mas a gente tinha uma palavra de Deus, e a gente perseverou na palavra de Deus, ficamos juntos, passamos por várias circunstâncias, no relacionamento, primeiro ano de casamento, crise, e depois vem mais crise, a gente casou sem se amar. Foi, pastor? Foi, porque ninguém se ama com um ano não, minha gente. A gente com 1 ano e meio casou, a gente descobriu o amor um entre o outro depois de 5 anos de casados. Com 5 anos a gente estava num congresso sobre relacionamento, e ali a gente entendeu, a gente se ama, porque o que a gente passou para chegar até aqui, começa num kitnetzinho, dividindo seus sonhos, esperanças, enquanto tem outras pessoas que estão dizendo assim, esse casamento não vai dar certo, porque não sei o que, por isso e aquilo, não tem dinheiro, a gente não precisa de dinheiro para as coisas dar certo, a gente precisa ter fé no Senhor, a gente precisa ter uma convicção em Deus. E você começa no kitnet, e depois vai para outro canto, e vai aumentando, anda de ônibus, depois Deus manda uma moto, depois manda um carro, assim vai, vamos construindo. Tem pessoas que querem amar, tem pessoas que estão há 3 meses, eu te amo, você não ama, você não sabe o que é amor. Amor, ele é forjado, não arde em ciúme, então como é que pode? O amor é forjado, ele vai se rendendo às situações. Tem gente que já quer começar um relacionamento completo, aí tem gente que casa, 3 meses se separa, é artista, se separa com 3 meses, 1 ano, não existe casamento completo, nem o seu casamento com você mesmo, você é fiel a ele, porque eu e você, muitas vezes nós não temos compromisso conosco mesmo, a gente se alimenta de uma forma para se matar, a gente não se cuida, então está entendendo? Nenhum casamento vai vir completo, ele vai vir para ser estruturado, ele vai passar por todos os processos.
todas as dificuldades que tem de um relacionamento. Pois que nós precisamos encontrar alegria mesmo nos dias de adversidade. E é isso que o Evangelho causa em nós. Mas porque as pessoas não estão, eu vim para Cristo, parece que as coisas piorou. Não é que as coisas piorou, a questão é que você não via o pior que você vivia. Você não conseguia enxergar, porque para você estava bem. O pecado para mim, para você, estava bem antes de conhecer Cristo. Quando você conhece a Cristo, aí parece que um vendaval veio, não, porque a escama dos seus olhos estão sendo abertos. Você está começando a ver aquilo que você não via antes, e agora é pecado, falar mal do irmão. Gostava tanto de falar mal da minha irmã, da minha cunhada, da minha sogra, do meu amigo, meu vizinho. Esporte de trabalho é um falar mal do outro, criar dissensão, confusão, aí você diz, agora eu não posso. Aí começa a perder a alegria, mas você vai perder a alegria por causa disso. Não é sobre não poder, gente, é sobre entender que aquilo era maligno para a sua vida, era um veneno, e que Deus está mexendo com o seu interior, te puxando para sentir o cheiro do perfume da graça dele, do amor, da presença de Cristo. Não há nada melhor de você conseguir perdoar alguém que você via e você sentia ânsia por aquela pessoa. Você sentia nojo, você sentia qualquer coisa, menos apreço. Mas quando o Evangelho entra nesse quarto escuro, consegue tirar ali as teias de aranha, os morcegos, aí ele vai e diz assim, agora as coisas mudaram, eu consigo tolerar, consigo suportar, e daqui a pouco você está amando alguém que um dia desejou mal a você, porque você vê que você estava entregue para a morte. Isaías 53:6, abram aí. Nós vamos entrar num tópico aqui que é redimidos, porém não aprovados. Isaías capítulo 53. No versículo 6 fala sobre a nossa condição quando, deixa eu abrir aqui que Letícia arrancou um pedaço da minha Bíblia. Todos nós, como ovelhas, nos desviando, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Qual era a nossa condição? Ovelhas que não tinham pastor, ou seja, nós estávamos andando pelo nosso próprio caminho. A ovelha ela precisa do pastor com o seu cajado para dar o caminho para que ela possa andar. E quando a palavra diz que a nossa condição era de ovelhas que não tinham pastor, era como alguém que está aqui, andando o seu próprio caminho. Estou fazendo minha própria história. Estou buscando a minha melhor versão. Você já notou que as pessoas que estão em busca da sua melhor versão, Cristo está fora dela? Porque a nova melhor versão para as pessoas é um corpo atlético. É estar bem só consigo mesmo. Olhar no espelho, passar. Tem pessoas que passam 10 minutos, 20 para conseguir tirar a foto perfeita aos olhos dela, enquanto outra pessoa diz, está tão bonita. Eu vi uma menina na academia esses dias que ela passou 10 minutos para conseguir tirar a foto e ela ainda saiu achando que não ficou. Ela... E a menina bonita, eu disse, minha filha, posso usar aqui o negócio? Pode, no espelho eu querendo usar para eu não sair na foto dela. Mas sabe, nós não conseguimos ver o veneno deste mundo. O exagero da toxina botulínica hoje, pessoas que acham bonito ter aquele beiço de alguém que foi picado por um maribondo. Pessoas já são bonitas, bocou assim, eu disse, meu Deus, não precisa. Mas o engano, ele é um veneno que você toma, você não consegue enxergar
perda da beleza. Não tem mais beleza. Tem aquilo que é normativa. Tem jovens que a gente vê que é o extremo disso. É um cabelo repartido de um jeito todo doido, descolorido um pedaço, descolorido outro, cheio de pince, de brinco, uma roupa feia, estranha. Meu Deus do céu. Pessoas que eram bonitas acabam se tornando ridículas, mas aos olhos dela ela está bonita para o padrão que está aceitável diante do que esse mundo tem colocado. E vai perseguindo, vai acontecendo. Então, estávamos como ovelha que não tinha pastor, desgarrado, cada um andando pelo seu caminho. E o que foi que Cristo fez? Ele viu que a gente estava assim. Abra aí Mateus, capítulo 9. Jesus, ele viu que estávamos assim. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam aflitas e exaustas. O que a gente pode entender disso? Aquele que não tem o pastor Jesus em sua vida, ele anda por todo canto buscando aceitação, reconhecimento, satisfação interna. Trabalha e não se sente satisfeito. Nunca está satisfeito. Busca. Você encontra relatos de pessoas que são bilionárias. Ela tem tudo o que muitos queriam ter, porque o dinheiro proporciona. Mas a questão é que o dinheiro nunca proporcionará a paz de espírito daquele que se rende a Cristo. A palavra do Senhor diz, Salomão falou que Deus colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. Então você não encontra fora de Cristo a eternidade. A vida eterna é Cristo. Só em Cristo nós vamos encontrar a eternidade. Então, eu e você precisamos estar rendidos a esse Cristo vivo, para que possamos enxergar, possamos encontrar esta graça resgatadora. Então, Cristo viu que estávamos exaustos, como ovelhas que não tinham pastor, andando por qualquer lado, aceitando qualquer coisa. Relacionamentos que pessoas aceitam qualquer coisa por medo de estarem só, por medo de ficar para trás, por uma dependência emocional, dependência financeira. Não. Nós precisamos valorizar uns aos outros, porque eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então eu e você precisamos amar. A nossa condição era de pecadores condenados à perdição, ou seja, nós fomos condenados ao inferno. Estávamos condenados ao inferno. Só que Jesus, ele foi o nosso mas ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi o nosso portanto. Então, valorize a sua redenção em Cristo, meu irmão e minha irmã. Valorize o que Cristo fez por você. Mas pastor, como valorizar o que Cristo fez por mim? Primeira coisa, não viva o amanhã sem fé. Não viva seu hoje sem fé. Não viva se rendendo à circunstância. Não viva se rendendo àquilo que está aparente. Não viva se rendendo diante das situações.
E muitas vezes, irmão, presta atenção, Deus está permitindo que o vendaval se levante para que haja um posicionamento meu e seu. Tem pessoas que só oram, só buscam a Deus quando está na peleja, na dificuldade. Para algumas pessoas é até esporte isso. Ela espera o próximo problema. Quando não tem para ela, ela vai em busca do de alguém. Ela diz, eu estou servindo o reino, vou lá orar por fulano. Deus nem mandou você entrar naquela briga ali, não, mas eu vou orar. Eu sou funcionário de Deus, estou fazendo a vontade de Deus. Não, irmão, você só põe a mão naquilo que Deus diz para você ir. Aconteceu comigo esses dias, uma pessoa que mora perto de mim, a gente sempre falava com ele, nunca mais ouvi ele na frente de casa. As meninas, quando passavam, falavam com ele e tal. E eu, no meu coração, disse, rapaz, o que será que aconteceu? Perguntei, aí a Rafaela disse que viu uma ambulância chegando e levando ele para o médico. Depois ele voltou. Aí eu perguntei a uma vizinha, ela contou. E eu senti vontade de ir na casa e algo dizia para mim, não vá. Eu disse, mas Senhor, eu sou um pastor, moro aqui nessa região. Sei que nem todo mundo sabe, eu só moro há quase 2 anos, mas podia lá representar. Olha, a boa intenção do evangelho, meu Senhor ia representar teu reino lá. Podia ser uma bênção, né? O Senhor, sabe, estou dando uma dica para Deus, podia ser uma bênção. Vou lá orar, o Senhor cura esse homem. Deus disse, não vá. Aí perguntei, depois de uns dias, encontrei uma vizinha, disse, como é que está? Eu não sabia nem o nome do cabo. Ele é bem moreninho, aí Letícia chama ele de Marrom. Marrom, ó o Marrom, papai. Ela não sabia nem falar direito ainda. Eu disse, menina, eu acho que é seu Antônio. Qualquer homem velho é seu Antônio, né, Francisco? Mas eu acho que é seu Antônio. Eu perguntei à vizinha, aquele rapaz sentava aqui com você. E meu filho, teve um derrame muito sério. Ele está em casa aí, a família cuidando dele. Ele deixou de ficar aqui conversando com a gente, porque ficou chateado, porque eu ficava no pé dele. Rapaz, pare de beber. Aí ele passava na porta da casa dela, dizia, vou ali comprar minha vitamina C. Andando, né, durinho e tal. Um senhor já, uns 60 e poucos anos. Mas ia lá comprar a latinha de cana dele para tomar. Um dia, o cabo paralisou metade do corpo. Aí eu disse, agora eu entendi. Tem coisa que Deus diz assim, não vá, eu vou me meter nisso para quê? Tanta gente precisando. Ninguém diz assim, eu vou no hospital agora, né? Deve ter gente lá. A gente diz, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tem coisas que Deus diz você para entrar, e tem outras que Deus está tratando ali, eu não vou me meter naquilo. Eu não vou me meter naquela demanda. Sabe? Mas tem coisas que Deus está dizendo assim, faça e a gente fica na briga. Não vou não. A gente quer dar uma dica para Deus de como deveria fazer, como poderia ser feito. Jesus, ele foi o nosso mais para que eu e você tivéssemos uma mudança de vida. Mas preste atenção, não é uma mudança de vida num pedaço só. É uma mudança de vida completa. Eu sei que tem pessoas que levam tempo para estar completos em Cristo. Como assim completos em Cristo? Completos no sentido de áreas da sua vida serem conquistadas pelo Senhor, serem transformadas por inteiro. Tem coisas na sua vida que às vezes só vai acontecer quando você estiver mais velho. Eu estava dizendo isso aqui quarta-feira, tem coisas que você orou para que acontecesse, você está vivendo o que você orou, mas tem gente que está dizendo assim, eu nunca orei para isso não. Sabe? A gente estava limpando aqui hoje, ouvindo uma canção, dizendo, Senhor nos envia, nós queremos ir, e aquela coisa toda, o crente quando está emocionado, ele quer fazer tudo. Por isso que a Bíblia nos chama a um culto racional, e quando eu quero te dizer isso, não é que você não se lance a se render não, mas que não seja só por emoção, porque a vida ordinária, o dia a dia, ele não é fácil, ele vai ter muitas dificuldades. Por quê? Como diz em Efésios 6, nossa luta não é contra carne nem o sangue, não é contra pessoas, mas principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, até o dia que o Senhor volte para redimir todas as coisas. Então nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta.
Você se levanta, eu quero dar o meu melhor. Vem a depressão, vem a ansiedade, te aperta. E você, meu Deus do céu, calma. Respira fundo. Chama o Espírito Santo para estar contigo. Porque, queridos, pessoas estão em busca de serem aprovados. Tem tanta gente buscando ser aprovado, que no relacionamento com a família, acho que está na sacola aí, filha, aí dentro. Não, está em cima da geladeira. Tanta gente em busca de aprovação, os nossos filhos são esse reflexo. Estão em busca da nossa aprovação, até uma certa idade. Tem pessoas que vão envelhecendo e continuam buscando a aprovação de seus pais, não se sentem completos e quer ouvir o aplauso, sabe, ouvir o abraço, dizer, ei, você está aqui. Apesar de que a função de nós como pais é realmente impulsionar o destino dos nossos filhos. Muitas vezes, como pais, a gente quer impulsionar o destino dos outros. Uma coisa que eu aprendi sobre ser pai e pastor é compreender que a minha casa, ela é a base do meu ministério. E que as pessoas precisam ver o Evangelho a partir da minha casa, e não a partir só de mim. Por isso que a instrução dos apóstolos é: se você é casado e cuida das coisas do Senhor, lembre-se que você tem que cuidar da sua casa e também cuidar das coisas do Senhor. Qual o reflexo para escolher um diácono, um presbítero e um pastor? Que governe, os três, que governem bem a sua casa. Como podem cuidar da igreja do Senhor se não conseguem governar, cuidar, zelar a sua casa? E nisso a gente vê, no meio evangélico, opressão, pais que no púlpito é uma bênção, em casa são monstros. Vi muito isso. O cara é uma bênção, homem de Deus. Quando você descobre, o cara era o próprio Satanás. E aí, irmãos? Se rendeu a Cristo? Porque, irmão, entenda uma coisa. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação, mas tem pessoas que não se permitem ser transformadas. Nós vamos vendo, quando você vai lendo o livro de Atos, as histórias dos apóstolos, tinha homens que ganhavam dinheiro com a mulher que fazia adivinhações, e toda hora que Paulo e Silas passavam, ela ficava, vão aí 2 servos de Deus, e sempre falava isso quando ele passava. Um dia Paulo se arretou, foi lá e sai espírito imundo em nome de Jesus. Os caras ficaram invocados com Paulo, porque na sombra que exalavam algo de Deus. Eu não estou lembrado do nome do cara, não sei se era Artimenes, não me lembro agora o nome dele. E ele era um mago, mágico, e ele começou a andar com os apóstolos, foi atrás. Ele até se converteu, ele se rendeu ao Evangelho. E ele queria, porque queria receber aquele poder. Rafael, eu quero esse poder, eu quero esse negócio para mim. Talvez na intenção de ser altivo, de ganhar, de ser aprovado e de fazer dinheiro, não sei. Mas a intenção dele não era boa, a ponto de que ele chega para os apóstolos e ele quer comprar aquilo. E como homem educado e pavio curto que Pedro era, diz, sai daqui, Satanás, o diabo está dentro do seu coração. Quando você se converter mesmo, você vai-se embora. Pedro quase bate no cabo. Porque isso aqui não se compra não. Mas quantas pessoas não querem comprar uma profecia? Mas como é que pode?
comprar um curso é uma coisa, você aprender teologia, você ter uma mentoria com alguém, isso é diferente. Estou falando do poder de Deus, dos dons do Espírito, da revelação de quem Ele é, de uma palavra que Deus tem para a sua vida. Isso não se pode comprar. Pelo menos eu não consigo vender, porque não vem revelação nenhuma no meu coração, se Deus não quiser falar, meu irmão. E eu já vi muitas lisonjas, receptividade para mim, para que ver se eu era o profeta que Deus usava no meio ali. Eu disse, pô, então ferrado, eu vou comer o que me derem aqui, e não vai sair nada, porque não está vindo nada. Entendeu? Não consegue, porque não sai de mim, eu não posso. Eu levo muito a sério, eu sou brincalhão, mas não foi com prata nem ouro que eu comprei, não ganhei, eu recebi do Senhor isso. Tem coisa que menos espera, já teve culto, no meio do culto o Espírito Santo, uma pessoa assim, eu ficava olhando para ele, o Senhor fala e fala, eu espero pelo menos terminar aqui a palavra, isso aqui, ó, falando com Deus, eu parei o culto, eu disse, não tem como não, o Senhor quer falar com você. Um casal de pastores lá em Garanhuns, não conhecia a história dele, só conhecia de oi e tal, pastor, você é uma bênção, não sei o que e tal, chamei eles estavam sendo enviados para uma cidade do interior lá, já é interior, né? Foi para mais interior ainda, para administrar uma igreja lá, e eu disse, irmãos, Deus tocou no meu coração que nós não podemos, eu sou nem da igreja, eu sou amigo deles, estamos servindo ao reino. Eu disse, olha, nós vamos quebrar aqui algo que muitas vezes nós fazemos, nós mandamos o missionário ir só com a Bíblia debaixo do braço, senão nós vamos mandar com recurso. Então cada pessoa que vai levantar uma oferta para esse casal, e até então era só oferta, levantar um recurso para eles, botei eles para sentar aqui, pegou uma cestinha e todo mundo começou a trazer dinheiro, não tinha ainda nem estava tão popular o Pix, o pessoal começou a trazer o dinheiro, eles começaram a chorar, eu não sabia como estava a condição deles, enfim, e aí eu olho para a mulher dele e Deus tome umas palavras, eu disse, olha, seu ventre era fechado, tinha uma maldição na sua família, o que Deus começou a me mostrar, eu comecei a falar para ela e tal, só olha minha filha, Deus vai abrir hoje, essa madre, vai acontecer assim na sua vida, você vai gerar filhos, não é um filho, você vai gerar filhos, e eu disse, e quando o Espírito Santo está me usando, às vezes eu dou umas brigadinhas assim, para entender se é carne, mas disse, Deus vai mostrar o selo desse negócio, vai vir uma chuva nessa cidade, que vocês não viram, gente, choveu tanto depois que eu fui embora, que abriu uma cratera na cidade, engoliu um carro, foi uma coisa assim, tremenda. Ela essa semana postou o terceiro filho que Deus deu a esse casal. Irmão, eu não comprei isso não, gente, isso foi do nada, e eu amo isso, porque eu não estou me preparando para ser o vaso, ou não sei o que, não irmão, eu tenho muito temor disso, eu não quero ser, não tenho vaidade com isso, isso é muito sério, você trazer um ultimato de Deus, tem coisas muito sérias, porque um dia quando eu me rendi a Cristo, eu entendi que eu fui resgatado, não porque eu sou bom não, porque eu era pensamento maquiavélico, pensamento mau, pecaminoso, voltado para a lascívia, prostituição, pensamento, minha mente podre, e ver sair bondade de mim, não é porque eu sou bom não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. Devemos lembrar que não fomos aprovados por sermos bons, mas porque Deus é bom. Não se limite também na sua bondade, entre aspas, sua bondade, nossa bondade, entre aspas. Não podemos esmorecer, devemos prosseguir em fazer o bem, porque Deus é amor. A bondade que em mim você tem, veio de Cristo, não vem de mim, de você. Lembra que eu acabei de dizer, você não conseguia perdoar alguém que te machucou, e você conseguir perdoar essa pessoa, é a bondade de Deus em nós, porque Ele perdoou os nossos pecados, nós estávamos condenados à morte, Ele disse, não tem forma de resgatar mais, e João escreve isso, né, João 3,16, que Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, que deu o seu Filho em resgate, e isso já valeria a pena, se a gente passasse o resto da vida, sofrendo, mas no dia do Senhor,
fôssemos totalmente resgatados, porque a palavra diz que nem com o olho viu, nem com o ouvido se ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele disse: eu vim não só para resgatar vocês do inferno, eu vim para dar uma vida abundante. Mas Deus tem dores que eu não estou suportando. Vai para Ele, que Ele vai te levantar, e Ele vai cessar essa dor, Ele vai te ensinar nessa dor, e você vai ensinar outro pela dor que você já passou. É assim que o Evangelho faz com a gente. É assim que Ele arranca de nós o coração altivo, não porque somos bons, mas porque Deus é bom. E é isso que eu coloco no meu coração, sempre lembrar: Deus é bom, não sou eu que sou bom. A bondade que habita em mim, a minha forma de olhar muitas vezes para alguém necessitado, a forma de você olhar para alguém que trabalha para você e dizer assim: pô, merece um aumento, merece uma gorjeta melhor, merece algo melhor, porque te tratou bem, faça, não deixe de fazer. Primeira coisa, é uma semente de reconhecimento por alguém que se importou com você. Essa semana no supermercado, aconteceu, foi ontem, fui comprar umas coisas, aí eu disse: não vou levar sacola, agora nos atacarejos, você compra a sacola, mas não precisava, era tão pouquinha. Uma menininha que estava trabalhando no caixa, ela é surda, ela perguntou: você quer sacola? Eu disse: não. E aí, sabe o que foi que ela fez? Eu ia levar de algum jeito, ela pegou 2 saquinhos que tinha lá, daqueles que a gente pesa a fruta, ela foi e colocou. Eu fiquei com vontade de dar R$10 a ela, mas eu não tinha. E também, se eu dissesse assim: minha filha, me dê seu Pix. Você entende? Eu deixei de pagar 25 centavos numa sacola, mas pela bondade dela, de olhar assim e dizer assim, e deu grato. Sabe, quando a gente tem uma vida assim, dizer: mas pastor, tu ia dar 10, eu daria 100. A questão não é essa. A palavra diz que quanto mais eu me rendo ao Senhor, quanto mais o dinheiro não é meu dono, mais eu tenho da abundância de Deus sobre minha vida, mais eu tenho da misericórdia. Por isso que tem momentos que eu me espanto com os presentes que Deus me dá, as coisas que eu não espero que cheguem. Meu Deus do céu, e eu nem estava, porque a gente entende, não é sobre ser aprovado pelo que eu faço, mas é porque eu fui redimido em Jesus, e Ele me ama pela sua bondade, e Ele tem prazer em ser bom com os seus filhos. Por isso que muitas vezes a bondade de Deus vai ser nos espremendo, e nós precisamos perseverar no Senhor. Deus, Ele não está aprovando minha ambição. Deus não está aprovando a nossa ambição. Tem gente que está numa vida de ambição, tem gente que está numa vida... Primeira coisa, nós temos um grande problema na sociedade, que é aquela mentira: a águia só anda com águia. Pelo contrário, a águia não anda com ninguém, a águia só anda só. Pela lei da natureza, ela anda só. Agora, o meio pode me influenciar? Pode, mas eu preciso de equilíbrio. Você não, para ser milionário, você não precisa andar com milionários. Você precisa ter uma mente milionária, talvez. E a mente milionária não é sobre comportamento estético, é mais sobre como você resolver as situações. Rafael estava me contando uma coisa interessante ontem, que na antiga empresa dele, que ele trabalhava, a maior cliente dele, um dia ele e Poliana se encontram com ela no shopping. Ela: oi, Rafael, não sei o quê. Aí ela: quem é essa? Trabalha lá? Parecia uma ESG, a mulher assim, roupa muito simples. Não, é a maior compradora compra milhões a empresa. Enquanto aí agora ele está trabalhando para um povo muito milionário, que é cheio de frescura, desculpa a expressão, cheio de coisa, pirangueiro que só, qualquer coisinha é amarrado. Aí você olha assim: quem é rico de verdade? Onde está a riqueza? E a gente precisa policiar o nosso coração nisso, porque a riqueza está aonde, a palavra diz: aonde está o seu tesouro, aí está o seu
coração. Se meu coração está em Cristo, eu tenho tesouros eternos. Se meu coração está na riqueza deste mundo, eu tenho aquilo que é perene, aquilo que é perecível, que se acaba, não deixa legado. Você já notou que pessoas que fazem as suas fortunas com mentira, com roubo, com ganância, a posteridade dele não consegue redimir aquilo ali? Só se Cristo chegar e aquela pessoa conseguir fazer o que o jovem rico não fez. Estão entendendo? A família daquele cara, imagine comigo assim, vamos dizer assim, eu venho de uma família muito rica, mas que foi escravizando, matando, judiando, corrupção e etc e tal. E aí vamos dizer que eu recebo essa herança. Como é que eu vou redimir essa herança? Levo ela para Cristo. E Cristo vai dizer para mim o que com essa herança? Venda tudo que tem. E muitas vezes não é só questão de liquidar aquilo que tem. É fazer o que foi feito através de Zaqueu. Se eu devo a alguém, se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu vou pagar em dobro. Então, como é que ele vai conseguir redimir a herança dessa família que foi maldita? É pagando a dívida. Alguém aqui já pagou uma dívida e sentiu portas abertas na sua vida? Eu já vivi isso. Dívida. Dívida é uma coisa que pode te perseguir, fazer muito mal a você. Eu lembro quando fui botar minha vida em ordem, assim, financeira, que eu era terrível. E eu olhei assim e disse, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? Não sei como pagar. Primeira coisa, básica de toda a educação financeira, só compra o que você pode pagar. Quebrei os cartões, não vai ter mais nada agora, vamos pagar os cartões. Uma vez eu estava numa negociação com o Banco do Brasil e dizia assim, não, mas se o senhor entrar nessa, eu tenho outra negociação, mas se o senhor entrar aqui, o senhor não vai ter mais crédito nessa conta para ter um cartão. Eu disse, minha filha, eu esculhambei minha vida com esse cartão, não quero é mais. Eu não quero mais crédito daí não, Deus me defenda. Mas resolvi, paguei aquela dívida, todas elas, coloquei em dias, e as portas começaram a se abrir. E aí veja qual é o comportamento de alguém que está redimido e colocando as coisas em dias. O banco ligando, você quer um cartão? Disse, Deus me defenda, já tem um aqui, tá bom. E era e-mail, você tem tanto aprovado, você tem não sei quanto aprovado, você tem aprovado, mas eu não estou doido. Entende? Por quê? Porque isso também é redenção no Senhor. Porque quando nós colocamos as coisas em ordem, as coisas ficam em ordem em nossa vida, as portas se abrem. Mas isso é sobre fé, é sobre plena confiança, da mesma coisa como foi no maná. Eu não vou dizimar o Senhor, porque parece uma barganha. Não é sobre barganha, é sobre redenção, é sobre confiança. E eu entendi isso quando eu tinha 12 anos de idade, que eu era cooperador, além da minha vida, era com as finanças do que Deus colocava em minha vida, para poder servir ao seu reino. E a roda da generosidade nunca para de girar na vida daquele que permanece fiel. Por isso que uns contam vitória e outros contam milagre. Qual a diferença, pastor, de contar vitória e de contar milagre? Milagre é para quem está no deserto, e vitória é para quem alcançou aquilo que Deus o proporcionou alcançar. Milagre é para quem está no deserto. Deserto é lugar de passagem, de Deus tratar, não é lugar de permanência. Isso é um altar, gente, entenda, a vida financeira é um altar de adoração. É um altar de adoração. Da mesma forma que você busca a palavra, que você ora ao Senhor, você tem esse altar diante dele. A vida financeira é porque Mateus 6 fala que você não pode servir a quantos senhores? Quantos? 2. Você não pode, entenda, na palavra toda, nos evangelhos, Jesus só comparou uma coisa que poderia enganar o homem a ponto dele confiar como Deus, que era Mamon, aquele que é chamado Deus da riqueza. Não só da riqueza, mas do dinheiro. E presta bem atenção, servir a Mamon não é sobre você ter muito dinheiro. Mamon também cega o entendimento. Mamon faz você pensar que aquilo que você não coloca diante de Deus em confiança, parece que está dando certo. E você não consegue ver que você está girando
no deserto como o povo que passou 40 anos. Eles não conseguiam enxergar que não terminava aquele ciclo. Porque a pessoa começa a acreditar que mesmo indo contra a palavra de Deus, ela está certa. E aí ela fica aqui, ó, girando, girando, girando no mesmo lugar. Tem pessoas que ganham até muito dinheiro, mas a vida dela não está no lugar. Por quê? Porque não teve redenção. É um saco furado. O dinheiro entra e... Foi para onde, meu Deus do céu? Eu já vivi assim. E eu era dizimista fiel. Mas o problema não era sobre o dízimo. O problema era a mordomia, a administração. Estão entendendo? Eu trabalhei uma época que eu recebia uma boa quantia semanal de diária. Era maravilhoso. Só que chegava no final de semana, eu disse, para onde foi esse dinheiro, minha gente? Saco furado. Mas eu estou aqui. Não. É igual você estar buscando a presença de Deus, está orando, está cheio do Espírito, mas amanhã você pode tropeçar e você pode cair. É ou não é? O mesmo homem que disse que Jesus era filho do Altíssimo, que o próprio Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, é o mesmo que disse que Jesus não ia morrer na cruz, e Jesus disse, para trás de mim, Satanás. O mesmo que foi boca de Deus, foi boca do diabo. Estão entendendo? Não é sobre aquilo que eu me rendo parcialmente, é aquilo que eu procuro compreender e caminhar aqui, ó, em vigilância. Por isso que eu estou falando aqui, não pense que a bondade, eu sou muito bom, por que as coisas estão acontecendo assim comigo, eu cuido. Tem gente que, na velhice, todo mundo quando vai ficando velho, fica bom, né? Mas se esquece tudo que fez no passado, machucou, pisou, roubou. Aí chega demais, pastor, eu não sei porque eu estou passando por isso. Se tu não sabe, eu vou saber. Mas às vezes, a gente quando sabe as histórias, quem planta colhe, meu irmão. Tem gente que plantou muita mentira, muita confusão. Mas tem aquele que plantou bondade, resiliência, sofreu as consequências. E lá na frente você vê ele na vitória. Porque você não negou a palavra, você não abriu a boca para desmerecer o seu Deus, você permaneceu firme nele diante da circunstância. O nosso elo com Deus é o Cristo vivo. Para caminharmos para encerrar, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Todos acharam? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Precisamos provar as coisas excelentes do Senhor. O nosso elo com Deus é o Cristo vivo. Não acredite nas falácias de doutrinas dos homens, que o leva a pensar que Deus aprova o pecado. Pelo contrário, o inferno foi criado para que os desobedientes habitem lá. Tem muita gente aí vivendo uma vida dupla. Todos nós aqui lutamos contra essa vida dupla. Desde o dia que você conheceu a Cristo
que começa a vir a consciência do pecado, da nova vida em Cristo, você está lutando, né? A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Estamos nessa luta diária, morrendo para o pecado, vivendo para o Senhor, buscando todos os dias nos sustentarmos diante da sua graça e não cedermos aos caprichos do pecado. Romanos 8, Paulo fala, aquele que morreu para o pecado, que está morto, não pode viver para o pecado, mas o pecado bate todos os dias na nossa porta, todos os dias nós tropeçamos, mas sabe uma coisa que todos nós entendemos, em Cristo nós fomos redimidos, então nós podemos insistir no poder de Deus, nós podemos insistir na vontade de Deus, e assim, eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero viver com o peso do pecado sobre mim, eu quero viver a redenção que Cristo fez na minha vida, e nós estamos progredindo nisso. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas os filhos da desobediência habitarão nesse lugar, aqueles que não reconhecem Cristo como Salvador, aqueles que não se entregam a Cristo, aqueles que não têm se rendido a esse Cristo vivo. Eu acho muito interessante uma frase do Bill Johnson, que essa era presente é o único céu que o ímpio vai viver, e o inferno que o justo passará. Vocês entenderam? Esta era presente nesse mundo tenebroso é o único céu que o ímpio, o filho da desobediência, vai desfrutar, e o único inferno que a gente vai ver, porque quando formos encontrar com Cristo, nós viveremos a eternidade do que é a plenitude celeste no Senhor, mas os filhos da desobediência não tem mais desculpa, não tem mais chance, é agora ou nunca, se rende a Cristo, vive a vida com Ele para a eternidade, ou vive a vida separada dEle. E às vezes, quando estamos expostos a uma mensagem como esta, a gente pensa em fulano, cicrano. Não, pense em você, não é egoísmo, é que eu e você precisamos estar firmes no nosso entendimento, para conduzir outros ao mesmo entendimento, e muitas vezes a pregação vai levar tempo, você pode ficar cansado, estressado de insistir em alguém, mas não canse, continue orando, continue intercedendo, continue dizendo, Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, tenha misericórdia de fulano. Esses dias eu estava lembrando de um primo meu, eu disse, Senhor, vai lá, visita fulano, Senhor, tem misericórdia daquela vida, que ele conheça o teu evangelho, resgata aquele coração, não canse de orar pelas pessoas, mesmo que pareça que ela não tem mais jeito, mas não existe impossível para Deus, a nossa vida é reflexo disso. Nós sabemos que as demandas têm sido cada vez mais apertadas, hoje domingo, amanhã você começa a sua semana, piscou os olhos, está chegando o fim de semana, tudo muito rápido, a gente às vezes se sente até sufocado, mas nós não podemos viver em função do que esse mundo diz que é normativo para nós. Nós precisamos viver a comunhão com o Senhor, para que possamos resistir às investidas do diabo no nosso dia a dia. Então, como vencer? Como que nós vamos conseguir vencer? Peça a ajuda do Espírito Santo para você estar firme. Se você cair, chame Jesus, Ele é seu advogado, peça a Ele que te defenda e lhe conduza ao caminho da redenção, porque às vezes, irmãos, nós perdemos o fio da meada, como chama, a gente se envolve com tantas coisas dessa vida, e você para assim, de meu Deus, parece que eu nem sou mais crente,
Eu estou tão preocupado com as coisas que eu tenho para resolver, problemas do trabalho, problema da família, problema disso, problema daquilo, e eu esqueci que eu sou servo de Deus, porque eu me envolvi tanto com as coisas dessa vida. Precisamos ter relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento muitas vezes vai exigir de nós um esforço. Eu sempre falo aos irmãos, se esforce para a comunhão, se esforce para estar no culto, convide outras pessoas para estar com você. Precisamos ganhar vidas para o reino de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Tem pessoas que estão perto de nós, que estão carentes do Senhor, mas quando nós olhamos só para o nosso umbigo, para o nosso próprio esforço, a gente começa a ver, e começa a perder a noção de quantas pessoas estão necessitando de Cristo. Eu tenho falado aqui para as mulheres e para os homens, vamos ter agora 14 de setembro, a conferência de mulheres. Invista na vida de uma amiga sua, principalmente que não seja crente. Quem veio aqui domingo passado foi Loano. E aí invista, porque geralmente você vai convidar alguém que não é crente para vir para um evento. Não posso ir, eu estou sem dinheiro, pague a dela. A gente fez uma promoção, R$50, você e sua amiga. R$50 as duas, viu, Leni? Não é cada não. A inscrição individual é 35 e você, mais outra mulher, mais uma amiga sua, é R$50. Esse custo é só para a gente pagar as despesas que nós temos. Vamos trazer uma pastora lá de Recife, uma amiga nossa que já esteve aqui, pastora Elbraina. Vai ser um tempo poderoso. Mas vir ao culto, irmão, normal aqui no domingo, na quarta-feira, não custa nada insistir em alguém, orar por ele. Eu vou te buscar, eu vou pagar teu Uber para tu vir, teu Uber moto, não sei. Invista em alguém, porque você entende a sua redenção em Cristo. Muitos outros precisam se render a Cristo. Muitas pessoas estão precisando se render a Cristo. E nós não podemos olhar para esse mundo e dizer assim, chegar no seu trabalho e dizer assim, eu vim aqui só para cumprir a minha demanda e acabou-se. Não pode. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E você não vai sentir peso quando eu e você começarmos a compreender que o Evangelho é o poder de Deus para transformar aquele que crê. Amém? Vem cá, Rafael, eu queria que a gente cantasse uma canção e orasse essa canção. Que não fomos aprovados por Deus, porque somos bons, mas porque Deus é bom, amém? Porque Deus é bom, porque Ele te resgatou, e eu e você precisamos nos render a essa palavra. Quando nós oramos aqui, queridos, para que a semente não seja roubada, é porque a partir de amanhã, muitas coisas vão vir para roubar essa semente do seu coração, da palavra que foi lançada. Por isso, que como filhos de Deus, precisamos buscar a leitura da palavra, ter um devocional com o Senhor. Comece a ler a palavra, se você não está lendo. Comece a orar, se você não está orando. 5 minutos, 10, não importa o tempo. Importa é a tua rendição a Ele, estar rendido diante dEle. Falar com Deus, colocar diante de Deus suas dúvidas, suas questões, suas circunstâncias. Ele está pronto para te ouvir. E não existe baboseira para Deus, não existe coisa pequena para Deus. Deus não vai ouvir isso, Ele está muito ocupado. Não, incrivelmente Ele preenche todas as coisas, Ele está presente em todo lugar, e Ele consegue ouvir todas as vozes. Isso é ser um Deus tremendo. Isso é que é maravilhoso. É Deus poder ouvir o pedido da oração de uma criança.
e ao mesmo tempo está ouvindo um aflito no hospital, e ao mesmo tempo está ouvindo você só pedindo para o ônibus vir rápido. Esse é esse Deus que nós servimos, tremendo, que preenche todas as coisas. Não há para Deus nada impossível, não há nada para o Senhor que seja tão difícil de alcançar, mas dificuldade nós encontramos. E a primeira dificuldade do homem é ter fé plena no Senhor, é confiar em Deus tão plenamente, que ele não vai precisar recorrer a outra coisa a não ser ao Senhor. Ele é um bom Pai, Ele tem cuidado de nós. Eu queria pedir que você ficasse de pé.